que as crianças pequenas se encontram confinadas em casa, sem a possibilidade de interagir com o ambiente externo, se torna especialmente, né, indicado a contação de histórias dentro da família. Eu vou trazer assim, algumas ideias a respeito, né, de como contar ou ler histórias para as crianças na família, porque é diferente. Contar é uma coisa, ler é outra. Geralmente a gente mais na família conta do que lê histórias para criança logo quando elas são pequenas. A gente começa, né, geralmente pela contação, porque pela contação é mais fácil de se prender a atenção da criança. E como é que a gente conta? Bem, geralmente a gente, né, conta a história para a criança usando o livro, as imagens, né, que tem o livro. Isso é uma maneira de contar. Mas tem outras formas de se contar. E uma maneira muito legal, muito interessante de se contar a história para as crianças em casa é usando os objetos do dia a dia, né? Por exemplo, uma xícara pode ser um navio, né? Um carretel de linha pode ser um personagem da história que vem caminhando, né? Esse aparador de copos pode ser um sol lá no horizonte quando a gente vai contar a história para a criança. É bem interessante a gente fazer isso. Por quê? Porque as crianças nessa idade, elas estão numa fase de manuseio, né? De pegar. Então, quando a gente está contando a história e a gente conta a história. Esse é um navio que vinha lá no mar e a gente vai contando. Isso é interessante para a criança. Ela pega, ela está vendo aquele objeto. Então é bem interessante porque as crianças aprendem pelo manuseio, né? Quanto menores elas são, mais importante elas fazerem o manuseio. Outra coisa importante, coisas bem simples para contar histórias para as crianças em casa. Mas outra coisa importante é que a gente conte histórias geralmente de coisas que elas têm interesse, que sejam assuntos do seu dia a dia, com personagens do seu dia a dia. Geralmente são animais que as crianças gostam, comidas, brincadeiras, brinquedos, né? Os próprios amigos e familiares podem ser tema da história que a gente vai relacionando. E aí, quando a criança já vai ficando maior, a gente pode começar a trazer pequenas histórias, né? Que a gente conhece, que são as que a gente conhece. Também é interessante a gente contar para as crianças fábulas, porque elas são curtas. As fábulas são curtas, são fáceis da gente, né? Lembrá-las para contar para a criança, e elas também trazem um ensinamento. Então sempre as histórias trazem, as fábulas principalmente, elas trazem ensinamentos, e elas são importantes, né, também, porque ao mesmo tempo que a gente vai ajudar a criança a, né, desenvolver uma série de coisas de compreensão, a gente vai, tá trabalhando os laços afetivos dentro da família, a gente também vai estar ensinando a criança a fazer a transição nessa fase, né, de que a gente não pode se aproximar das pessoas, então sempre é muito importante. Vou deixar também abaixo um link de um site só de fábulas e que podem, né, ser aproveitadas para ser contadas para as crianças da família.